Vamos iniciar a pintura da nossa figura pelo corpo. Eu dei uma rápida lixada aqui, onde as peças se encontravam. A emenda estava meio saliente demais, preferi dar uma amenizada nela. Mas agora está ok. Pessoal, para iniciarmos a pintura, vamos dar uma olhada aqui na caixa. E ver as cores, que estão sendo sugeridas. Para figuras e qualquer outros kits, eu recomendo que a gente sempre faça buscas na internet por referências. Vamos tentar descobrir aí o momento histórico que foi corretamente, a gente vê exatamente qual veículo ou qual figura foi. Essa daqui, pela rápida analisada que eu dei, está bem de acordo. Eu procurei uma ou outra foto, a maioria das fotos é preto e branco, então é um pouco complicado achar isso, mas há vários livros especializados onde vocês podem ver uniformes de várias épocas. Bem, mas no caso aqui, pessoal, está falando para pintar o uniforme, e no caso vai ser uma cor bastante usada praticamente nele todo, mas está falando para usar o preto, a cor preta. Aqui. E aí entra então a primeira dica que eu quero passar para vocês. Sempre que formos montar a figura ou mesmo qualquer outro kit, não devemos utilizar o preto puro nem o branco puro. Isso porque, se utilizarmos o preto, aqui puro mesmo, bem escuro, não iremos conseguir fazer as sombras, pois afinal, como a gente vai escurecer o preto? Não vai ter jeito. E se usarmos o branco puro também, aí já é o contrário, mas como vamos fazer as luzes na figura? Não vai ter jeito também. No caso aqui não vai ter branco nessa figura, mas o preto é a cor predominante, praticamente nela toda. Mas então, ao invés de usar o preto puro, a gente vai misturar o preto com o branco e fazer um cinza bem escuro. Aí sim, com o cinza, a gente já consegue trabalhar depois as sombras. Provavelmente essas sombras vão ser, aí sim, utilizando a tinta preta pura. Porém, já vai dar a diferença que a gente vai estar buscando com esse efeito. E vamos começar a pintura, pessoal. Os sapatos também, eles são pretos e talvez para ele eu utilize o preto puro, mas novamente não preciso nos preocupar por enquanto. Provavelmente eles serão pintados no pincel depois. Vamos então pintar tudo, pessoal. Agora que temos o nosso corpo pintado com a cor base, podemos começar a parte divertida, que é fazer as sombras e as luzes. São elas que vão dar pra gente o aspecto bacana da figura, dar o aspecto tridimensional. Por enquanto, com essa cor chapada, as próprias ondulações da roupa não são suficientes para auxiliar o nosso cérebro, digamos assim, a realmente distinguir onde tem sombra, onde tem luz. No caso de escalas maiores, isso facilita muito, é claro, mas pintando as luzes e sombras, a gente realça esses detalhes, e é isso que fica bacana. E como fazemos as luzes e as sombras em uma figura? Antes de mostrar para vocês, eu estou falando aqui um pouco mais, pois eu acho importante, mas novamente falo que cada modelista tem a sua forma de montar e de pintar. No caso das figuras, alguns modelistas gostam de fazer o wash e o dry brush. O wash para as sombras e o dry brush para as luzes. A gente pode fazer isso também. No caso dessas figuras maiores, são mais fáceis de fazer de outra forma, Figuras muito pequenas, na escala 1 para 72, 1 para 35,
às vezes é mais fácil e mais prático fazermos com o wash, com o dry brush mesmo, né? Isso agiliza bastante aí o nosso tempo. Para essa daqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o dry brush para fazermos as luzes, mas na hora do wash, eu não vou fazer, na hora das sombras, melhor dizendo, né? Eu não vou fazer o wash. Eu vou usar um pincel mesmo e ir fazendo as sombras mais localizadas. Algumas coisas que eu ainda tenho que falar para vocês, pessoal. Como definimos aonde será a sombra e aonde será a luz? Tá? A gente tem que pensar, pessoal, um ponto da onde a luz vai vir. Eu sempre gosto de imaginar, e eu acho que todo mundo costuma fazer assim, mas eu gosto de imaginar a luz vindo de cima. Então a gente consegue saber aonde vai ser luz e aonde vai ser sombra. Né? Por exemplo, nessa dobra aqui, a luz vai bater aqui, ó, nessa dobra, e aqui embaixo será a sombra. Aqui também, provavelmente, será luz aqui e sombra na parte de baixo. Isso nos ajuda bastante, pessoal, na hora da pintura e na hora de fazer esses efeitos, pois já vamos sabendo aonde temos que pintar as luzes e aonde temos que pintar as sombras. No caso do wash e dessas sombras também, só para falar para vocês rapidamente aqui, o objetivo é escurecer os vales e clarear os picos, né? Digamos assim. Então, pessoal, no wash ou aqui mesmo na figura também que a gente vai fazer no pincel, o objetivo, imagina que isso daqui é uma dobra de roupa, tá? A gente vai deixar esta parte mais alta com a luz e aqui vai escurecendo até chegar à sombra aqui embaixo, tá? Eu acabei de falar isso do ponto focal, né, do ponto de luz, mesmo para a gente poder pensar. Se o ponto de luz está vindo para cá, ó, essa parte vai ser mais clara do que essa, tá? Então aqui ainda vai continuar claro, porém aqui já vai ser mais escuro do que essa parte. Isso são alguns detalhes que é bom a gente pensar antes de pintar as figuras, pois facilita. Para fazer as luzes nessa figura, eu vou utilizar o dry brush. Vocês verão que é um dry brush mais localizado, então vamos ver se vai dar certo. Vou utilizar aqui uma tinta acrílica à base d'água. Muitos modelistas aí já devem estar reconhecendo o potinho. Essa tinta ela vai muito bem no pincel. Vai ser até a mesma tinta que eu irei utilizar para pintar os outros detalhes da figura. É uma tinta própria para o modelismo, só que ela precisa ser bem misturada, pois ela decanta muito fácil. Tenho aqui um potinho com água. Vou colocar um pouco aqui. Pegar um outro pedaço de papel. E vamos colocar um pouco dessa tinta. Essa tinta que eu estou usando aqui não é um branco, tá? Ela chama Stencil. É um branco um pouquinho acinzentado, né? Ele não é um branco puro. E aqui o que a gente vai fazer, pessoal? Como de costume, molhamos um pouquinho o pincel, tiramos o excesso, e como a nossa luz está batendo aqui de cima, eu vou fazer o dry brush pensando nisso. Ainda está bem molhado aqui. Né? Vamos fazer o dry brush então aqui, ó. De cima para baixo. Antes de partirmos aqui para a primeira sombra que eu vou fazer,
melhor falar para vocês aqui um pouquinho sobre os pincéis. Não precisamos ter pincéis muito caros, nem muito específicos para pintarmos figuras. Mas com certeza a qualidade deles interfere no resultado. Então, se você puder aí investir em bons pincéis, com certeza seus resultados serão melhores, principalmente na hora de pintar as figuras. Para as figuras eu gosto de usar pincéis aqui de pelo de Marta. São pincéis bem macios, a ponta deles é bem fininha. Eu uso um pincel número 0 para a maioria das coisas que eu vou pintar, e gosto bastante dele. Já tenho ele há um tempo e se você cuidar bem dele, ele irá durar bastante. Esse é um outro detalhe também. Se dependendo do pincel, se o pincel for um pincel muito barato, talvez ele não dure tanto quanto um pincel de melhor qualidade. Mas de qualquer forma você pode utilizar aí o pincel que você tiver para pintar as figuras. Para fazer a sombra, pessoal, vou utilizar então a cor preta, para podermos aqui fazermos a sombra. A gente pintou a nossa figura justamente com um cinza escuro, para a gente poder usar agora o preto para ser aí a nossa sombra. A gente precisa aqui, pessoal, diluir bem essa tinta. Sabe, a gente não quer pintar de preto. A gente quer mais ou menos fazer um wash. Vai ser mais localizado sem dúvida, mas queremos ainda um pouco da transparência da tinta. A gente não quer cobrir ali, fechar no preto, a gente quer realmente que fique um pouquinho transparente. Então a gente dilui um pouquinho a mais. E onde são essas áreas de sombra que a gente vai passar? Tá vendo? Lembrando da luz vindo de cima, a gente vai usar o bom senso aqui e passar essas sombras nos lugares onde realmente a luz não vai bater. Uma dica para analisarmos melhor a figura, pessoal, é analisarmos ela com a distância do nosso braço. Aqui estamos sempre olhando muito de perto, vendo todos os detalhes. E isso às vezes pode nos trair, pois a gente acha que está muito ruim, quando na verdade está bom se visto de uma distância, digamos, real, que a gente vai apreciar a figura. Então estiquem o braço de vocês e mantenham a figura na mão e olhem para ela. Tá? Isso é só um detalhe, claro, mas pelo menos para mim eu acho que ajuda bastante a analisar como a figura está ficando. Luzes artificiais também, como eu utilizo aqui, podem ser um problema. A gente acaba achando que a figura está mais clara em alguns pontos, quando na verdade não está. Então, sempre que possível também, se vocês puderem analisar a figura com luz natural, luz do dia, melhor. Agora que já fizemos uma sombra mais carregada, vamos misturar um pouquinho de branco nesse preto. E vamos começar a fazer sombras mais claras. Lembrando sempre de diluir bem. Vamos fazer um cinza aqui. Podemos aproveitar e já fazer 2 tonalidades de cinza. E agora, pessoal, onde vamos passar essa sombra um pouco mais clara?
Não vamos passar ela tão profunda nas dobras. Vamos passar a meio caminho, digamos assim. Será o nosso meio tom. Se tudo der certo, será aquele tom que vai mesclar aí as nossas cores. Lembrando aos amigos, e principalmente aos amigos figureiros, né, eu gosto de montar de tudo. Eu não sou especialista em nada, para falar a verdade. Então as minhas técnicas podem divergir um pouco aí das técnicas que o pessoal usa. E eu posso realmente montar muitas coisas erradas, tá? Sempre utilize meus vídeos, pessoal, mas apenas como umas dicas, né? Tente desenvolver o seu próprio método de montagem, de pintura. Pois acho que esse que é o importante, cada um montar do melhor jeito aí que consegue, né? Sem se preocupar muito. O importante é estar achando que está ficando bacana. Ficando bacana é o que importa. Este passo pode ser repetido quantas vezes vocês acharem necessário. Se por um acaso vocês acharem que é necessário escurecer uma parte um pouco mais, misture um pouco de tinta mais escura e faça isso. Bem, pessoal, depois de várias camadas, né, eu fiz muita sobreposição de cores aqui, passei várias demãos. Eu acho que eu cheguei num ponto aqui razoável. Ainda não ficou 100% como eu gostaria, não. Mas a cor preta é uma cor difícil, né? Eu acabei escolhendo essa figura aqui, não sei se eu fiz tão bem para mostrar para vocês. Mas pintar essa roupa preta aqui e dar os efeitos acaba sendo bem complicado. O que eu posso falar para vocês é paciência, sabe? Podem passar aí sem medo. Façam um contraste maior. Eu acho que isso é até uma das dicas mais importantes que eu poderia passar para vocês. É essa questão do contraste. Logo que eu comecei a fazer a figura, eu não estava gostando, sabe? Ela estava ficando muito chapada, as cores. E isso estava ficando bem esquisito, não estava legal. Então eu comecei a forçar um pouco mais o contraste. E acabou ficando melhor. É aquilo, de perto parece que está manchada a figura, pois as cores acabam sendo muito fortes. Legal. O que vamos fazer agora? Vamos partir para a pintura de outros detalhes da nossa figura. Vou pintar os sapatos, o cinto, vou ver as outras peças ali que faltam, né, como o coldre. Vamos tentar pintar essas coisas de uma vez para finalizar a pintura do corpo. Legal, né? Os sapatos ficaram joia. O cinto também eu acho que ficou bom.
E antes de podermos finalizar aqui a pintura do nosso corpo, ainda faltam alguns detalhes, né? Vários detalhes, para falar a verdade. Ele tem uma fita aqui, essas ombreiras também, elas têm outra cor, estes detalhes aqui também. Então isso tudo já vamos pintar aqui o prateado da fivela, do cinto, né? Isso tudo já devemos pintar de uma vez, para podermos finalizar a pintura. Vamos separar essas tintas então, e fazer isso logo. Neste detalhe que eu estou pintando aqui vão 3 cores diferentes. Tem esse fundo preto, terá um prateado aqui de uma medalha que fica no meio, mas terá uma cor rosa também, que ficará na volta, em volta, né, desse pet aqui. Acho que ficou bom. Não vou nem mais mexer não, que está legal. Bem bacana, né? Vou pintar agora a parte prateada. Para isso provavelmente eu vou usar até outra tinta. Mas vamos ver como vai ficar o resultado. Temos algumas outras peças que também estão até aqui presas na árvore também, que eu já vou aproveitar para pintar. São a cruz de ferro, né? E essas outras insígnias aqui também. E aqui está o resultado da nossa pintura, pessoal. Pintamos, acredito que a maioria dos detalhes do corpo, né? Falta uma coisinha ou outra, mas vamos deixar para fazer isso no final, né? Da mesma forma que nos kits a gente monta, pinta e faz um envelhecimento depois, aqui nós montamos, estamos pintando e vamos deixar para fazer, assim, já fizemos muito, né, da luz e sombra no corpo, mas vamos deixar para fazer os últimos ajustes realmente no final, que aí a gente consegue ter uma ideia de como a figura está, né? Depois da cabeça colada também a gente vai conseguir ver melhor. Eu gostei muito dos detalhes. Sempre que a gente começa a montar qualquer kit, né, ele parece pra gente meio feio, meio chapado as cores, mas quando a gente vai adicionando os detalhes, dá uma outra cara e fica bem bacana. Vamos esperar então secar bem agora todas essas peças, e enquanto elas secam a gente vai partir para a pintura da cabeça.